Boa noite. Podem me chamar aqui de Flávio. Sou natural da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Para contar esse relato, eu tive que vir até uma lan house e criar um e-mail novo, só para enviar para o canal Elite Oculta, que trata o sobrenatural com seriedade. Estou em uma situação difícil e espero que todos vocês acreditem na minha história, pois juro por Deus que é verdade. E quem aí que estiver ouvindo esse relato for da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, talvez deve se lembrar de algum dos fatos que narrarei aqui. Esse fato ocorreu comigo no período de 2015 a 2016. Eu trabalhava como professor de educação física em uma escola estadual. Na época, eu tinha apenas 25 anos e dava aula para alunos do ensino médio. Todo ano havia um campeonato de futebol em que as escolas se enfrentavam, e meus alunos foram campeão no ano de 2015. Eu tinha um perfil no Facebook, do qual não utilizo mais, e era comum ter vários dos meus alunos adicionados como amigos. E também tínhamos um grupo no Facebook que passávamos estratégia para os alunos que disputavam o campeonato. Eu era professor e treinador deles. No ano seguinte, eu estava com os mesmos alunos para disputar o campeonato entre as escolas. Estávamos indo muito bem ao longo da competição. E na semifinal, ganhamos de uma escola que tinha fama de ter os melhores alunos. Vencemos por um placar de 8-3. E o destaque do jogo foi um dos meus alunos, que chamarei aqui de Davi. Dos 8 gols, ele marcou 5. E após a partida, todos ficaram ali o elogiando. Pouco antes de retornarmos para a nossa escola, observei que Davi conversava com um homem de cor branca, barbudo, de aproximadamente 1,80 m. Assim que o homem me viu, ele deu um sorriso para Davi, se despediu e foi embora. No momento, eu pensei que fosse alguém dando-lhe os parabéns e nem me toquei em perguntar quem era. Quando cheguei em casa à noite, entrei no Facebook e parabenizei a todos pela ótima partida de futebol. E disse que a final seria na próxima semana e que era bom que estivéssemos bastante preparados. Chamei Davi no privado e passei algumas informações para ele sobre o jogo. Ele me disse que estava muito feliz e também tinha recebido uma proposta de um homem para ir a Belo Horizonte fazer um teste no Cruzeiro, na Toca da Raposa. Eu disse que estava feliz com isso, mas por mais que futebol de quadra e futebol de campo sejam futebol, são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Fiquei intrigado e perguntei a ele quem era o homem que o fez tal convite. E ele me disse que era o mesmo homem que eu vi conversar com ele após o jogo. Eu perguntei o nome do homem e ele me mandou o perfil do mesmo pelo Facebook. Entrei no perfil do sujeito e seu nome lá estava Marcos Maldonado. Estava exatamente isso, mas de qualquer forma, descobri no futuro que esse não era o seu nome real, era apenas um fake. Sua foto de perfil era um lobo uivando para a lua, e a sua foto de capa era de um campo de futebol com vários garotos com camisa de time. Davi me disse que o homem queria o encontrar no dia seguinte para fazer um teste em campo. Eu disse para Davi tomar cuidado, pois a proposta parecia muito boa para ser verdadeira. E ele disse que sim, que tomaria todo o cuidado. No dia seguinte, Davi me chamou e disse que passou no teste e que o homem pretendia o levar para Belo Horizonte, na quinta-feira, para um teste no Cruzeiro Juvenil, e ele retornaria no domingo. Achei muito estranho e perguntei se ele ia perder a aula na sexta-feira. E ele disse que sim, pois o homem é olheiro de futebol e mora em Belo Horizonte. Estava indo embora na quinta-feira e no domingo ele pagaria sua passagem para ele retornar. Eu o alertei sobre muita coisa, que poderia ser alguém mal intencionado e poderia até sequestrar ele para tráfico de órgãos. Ele riu e disse que estava tudo bem. Essa nossa conversa foi na quarta-feira à noite. E na quinta-feira à noite eu vi uma mensagem de Davi e ele dizia o seguinte: Você tem razão.
Não vou viajar com desconhecido, pois ele me disse para não contar a ninguém sobre a nossa viagem. Então achei estranho. Davi não estava mais online. Essa mensagem ele havia enviado de manhã, mas só entro nas minhas redes sociais durante a noite, que é a hora que chego do serviço. No outro dia, eu não vi Davi na aula, então acreditei que ele havia mesmo ido com tal homem. Quando cheguei em casa à noite, entrei no Facebook como de costume e fui até o perfil desse homem, o tal de Marcos, e mandei a seguinte mensagem para ele: Amigo, esse garoto que você quer levar para Belo Horizonte é o meu aluno. Eu e outras pessoas vimos o seu rosto aquele dia na escola. Caso você esteja agindo com más intenções, o que quer que aconteça de errado, não hesitarei em levar o caso à polícia. Não sei se ele visualizou, pois ele não tinha me adicionado aos amigos. Na semana seguinte, Davi também não compareceu à aula e logo foi dado como desaparecido. Ninguém sabia onde ele se meteu e, pelo visto, só eu sabia. O que muito provável ele teria ido com aquele homem. Eu decidi que se o garoto não aparecesse no dia seguinte, eu iria até os seus pais e contaria tudo o que eu sabia. Cheguei em casa e, como de costume, entrei no Facebook para ver se tinha alguma notícia de Davi. E, para minha surpresa, o Marcos havia respondido à minha mensagem. A mensagem que ele me mandou dizia para mim não se meter onde eu não era chamado, ou iria me arrepender. Bem, no outro dia, decidi que não ia à casa dos pais do garoto, mas fui até a polícia registrar queixa. E falei tudo o que havia acontecido. E também mostrei todas as conversas entre eu, o garoto e o tal homem. A polícia disse que iria investigar e me manteria informado. E também pedi para me manterem no anonimato. Saí da delegacia por volta das 5 horas da tarde e fui para a escola dar aula no turno da noite, pois havia dias que eu trabalhava à noite. Cheguei em casa por volta das 23 horas, e então tudo parecia normal, exceto pelo fato da porta dos fundos estar arrombada e todas as minhas coisas reviradas. Pensei que talvez fosse algum ladrão, mas não havia roubado nada. Achei isso muito estranho. Chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência, e a partir daquele dia as coisas começaram a se complicar. Um certo dia, quando voltava do colégio à noite de moto, eu percebi que 2 motoqueiros começaram a me cercar. Eles se aproximaram ao lado da minha moto e tentaram a chutar para me derrubar, mas por sorte eu consegui escapar. Eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu suspeitava era que de alguma forma essa perseguição a mim estava ligada com o desaparecimento de Davi e a denúncia que eu fiz na polícia. Uns 3 dias depois, uma moça me chama no Facebook. Eu não tinha ela adicionada aos amigos e também nunca tinha visto. Ela se apresentou como Raquel e disse que precisava falar comigo. Ela disse que só queria me ajudar, pois sabia quem estava atrás de mim e por quê. Ela também disse para mim que ia encontrá-la e não desse mais nenhuma informação à polícia, pois até mesmo a polícia estava envolvida. Raquel me pediu para mim a encontrar em um bar perto da rodoviária e disse para mim ir sozinho. Achei muita loucura, mas já estava louco para acabar com isso tudo, então fui como combinado. Chegando lá, eu conheci Raquel. Era uma moça alta e morena, que aparentava ter uns 30 anos de idade. Nós bebemos e nos apresentamos. Em seguida, ela me mostrou uma foto e perguntou se eu conhecia a pessoa que estava na foto. Sim, eu conhecia. Era o Marcos Maldonado. Eu disse tudo a Raquel. Disse aonde foi a primeira vez que eu o vi e contei toda a história do garoto que desapareceu e supostamente foi levado por ele. Raquel pediu para mim se acalmar. Ela disse que ela e seus amigos estavam um bom tempo caçando esse sujeito. Ela me perguntou se eu acreditava em lobisomem. Eu ri e disse que óbvio que não. Ela me olhou e falou que então eu passasse a acreditar. Ela disse que precisava ir embora, mas desejava me ver novamente amanhã nesse mesmo lugar e que era imprescindível eu não contar nada a ninguém.
Cheguei em casa e passei a noite toda pensando naquilo. Adormeci e acordei com algo rodeando a casa. Esqueci de mencionar no início do relato que na época eu morava sozinho em uma casa muito espaçosa. Dava para ouvir claramente algo andando em volta da casa, com passos pesados, e aquilo bufava. Achei que era um boi, mas aí pensei, como um boi entrou em minha casa? Levantei devagar e fui espiar pela fresta da janela. E assim que olhei, tamanho foi o susto que quase infartei. A criatura que estava ali fora olhava de volta pela fresta da janela. Fiquei em choque com o que vi. Aquilo parecia uma pessoa, toda peluda. Era enorme e tinha um focinho de cachorro e os dentes afiados. E os seus olhos eram amarelos, um tom amarelado bem demoníaco. E assim que aquilo viu que eu olhei de volta, aquilo deu um soco na janela que eu caí para trás. A janela era de madeira, mas resistiu bem à pancada. Logo então, aquilo começou a rosnar e correr em volta da casa em disparada. Não consegui entender o motivo daquilo dar voltas contínuas ao redor da casa. Seus passos eram tão profundos que eu sentia a vibração no chão quando aquilo corria. Peguei o celular e rapidamente chamei a polícia. E milagrosamente a polícia chegou depois de 4 minutos. Eles chamaram do portão de casa, mas eu não tive coragem de sair para abrir o portão. Depois que escutei que chegou mais policiais, eu fui rapidamente e abri o portão. Expliquei que havia alguém dentro da minha residência, querendo entrar na casa. Eles entraram e olharam tudo, em tudo mesmo. Até nas árvores do quintal eles olharam, mas não havia nada. Um dos policiais me chamou e perguntou o que era aquilo no chão. E quando eu olho, deu para ver nitidamente pegadas. Mas não eram pegadas humanas, e sim de algum animal monstruoso. Eram pegadas, tipo pegadas de urso ou de um gorila. O policial olhou para mim espantado e perguntou se eu vi alguma coisa. Eu disse que não vi nada, que só havia escutado, pois havia decidido não contar nada do que eu havia visto, com receio de ser chamado de louco. Os policiais foram embora. Eu tranquei toda a casa e não ouvi mais nada. No outro dia, eu liguei para Raquel e disse: "Agora, eu acredito em lobisomem." Raquel disse para mim se acalmar e disse que foi um erro da minha parte chamar a polícia, pois agora eu só tinha piorado as coisas. Ela me pediu para mim a encontrar no mesmo barzinho, depois que eu saísse do trabalho. E assim eu fiz. Assim que eu cheguei no local, ela ainda não havia chegado. Permaneci por mais 1 hora e ela não chegou. Então fui embora. Assim que cheguei até a minha moto, parou um carro próximo a mim. Era um Renault preto, com vidros escuros. Assim que o vidro abriu, eu pude ver que era Raquel, e ela estava com um homem que dirigia o carro. Ela olhou para mim e disse para mim entrar rápido no carro. Eu a perguntei para onde iríamos, e rapidamente ela puxou uma arma e disse que não falaria de novo para mim entrar no carro. Com muito medo entrei. Ela se desculpou por me apontar a arma, mas foi necessário. Também disse que alguém já sabia que íamos nos encontrar ali no bar. Por isso ela não apareceu. Raquel me levou para uma espécie de galpão que ficava fora da cidade, mas precisamente entre Montes Claros e Januária. Chegando nesse galpão, havia mais 3 pessoas. Nenhum deles falou comigo, somente Raquel. E ela disse: "Aqui estamos seguros. Vou te contar toda a história, Flávio. Sua vida ficou em perigo a partir do momento que você começou a investigar o desaparecimento do seu aluno. Você sabe o que aconteceu com ele? Não importa. Provavelmente ele já está morto. Você tem que se preocupar agora é com você. Mas o que está acontecendo? Este homem da foto que te mostrei, ele é líder da matilha de lobos mais famosa de Minas Gerais. Mas não se engane em pensar que eles são lobos comuns. Eles têm hábitos de lobo, mas são exatamente iguais à criatura que você viu na noite passada. Eles assumem uma identidade humana,
mas podem se transformar durante a noite para cometer suas atrocidades. E durante noites de lua cheia, o seu poder de fera é 10 vezes maior. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu nunca acreditaria. Mas o que esse homem quer comigo? A resposta é simples. Ele quer te matar, pois você está bisbilhotando o que não é da sua conta. Assim que você avisou a polícia, você se tornou um alvo fácil, pois muitos deles estão infiltrados na polícia. Assim é mais fácil de pessoas desaparecerem e a polícia fazer vista grossa. Mas a sua sorte foi que chegamos em você primeiro. Senão, você já estaria morto. Mas, para que eles sequestram pessoas? A resposta é simples. É para se alimentarem, pois o sangue humano dá mais poder a essas criaturas. Mas você será de grande ajuda para nós. Como assim, de grande ajuda? Muito simples, Flávio. Você será a nossa isca. Não perderemos tempo caçando o lobo errado. Você viu o líder deles. E agora, ele está atrás de você. Se pegarmos o líder, acabamos com a matilha. E qual o nome dessa matilha? Melhor que você não saiba. Mas já que você perguntou, eles se denominam Alpha Canines. E eu e meus amigos aqui dedicamos a nossa vida a caçar essas criaturas. Você ainda tem um contato dele no Facebook, certo? Você vai mandar uma mensagem dizendo que deseja vê-lo pessoalmente. Ou, caso contrário, você não vai mais parar de investigar. Diga que quer vê-lo amanhã à noite, no mesmo bar que nos encontramos, e que você vai sozinho, e está a fim de cooperar. Só faça isso. E o resto é com a gente. Quando cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para o Marcos, e fiz exatamente como me orientaram. Na noite seguinte, eu estava lá no bar esperando o mesmo chegar. E depois de 20 minutos, chega um rapaz de moto. E assim que ele retirou o capacete, eu pude perceber que era quem eu estava aguardando. Ele chegou, sentou junto a mim e perguntou se eu estava sozinho. Eu afirmei que sim. E ele perguntou o que eu queria com ele. O plano era que eu apenas pedisse desculpas por me intrometer e que eu nunca mais falaria sobre isso, e que era para ele me deixar em paz. Mas eu não resisti, e logo perguntei o que ele havia feito com o garoto, e o chamei de monstro, pois o garoto tinha apenas 14 anos. Ele olhou para mim e apenas disse que as mesmas pessoas que sumiram com o garoto também fariam o mesmo comigo. Disse que não tinha nada a ver com o sumiço do garoto, e que realmente se aproximou dele para o proteger, e o iria levar para longe dali. Mas os verdadeiros bandidos chegaram primeiro ao garoto. Ele disse que eu estava atrás da pessoa errada, e provavelmente eu não sobreviveria até o dia seguinte. E logo em seguida, ele me deu um frasco com um perfume exótico, e muito forte. E disse que se eu quisesse sobreviver, eu deveria usar aquilo todo o tempo. Na hora, eu não entendi nada, mas depois eu fui entender que aquele perfume serve como um repelente para afastar os lobisomens, pois os mesmos têm olfato sensível, e aquela fragrância os impediam de se aproximar de pessoas que estivessem usando o tal perfume. Eu perguntei por que ele não estava usando o perfume, e ele disse que se ele usasse, ele iria afastar o que ele estava procurando. Peguei o perfume e coloquei no bolso. E falei a ele que já sabia de tudo, que já sabia que ele era um Alpha Canine e que havia sequestrado o garoto para se alimentar. Assim que falei isso, ele levantou rapidamente e disse que para mim saber daquilo só significava que eu estava envolvido em uma armadilha para capturá-lo. Mas a armadilha era para me levar junto e me matar também depois que o capturassem. Ele me mandou usar o perfume e dar-o fora dali rapidamente. Ele correu em direção à sua moto, mas assim que ele subiu, veio o mesmo carro da última vez, o Renault preto, e bateu na moto com tudo, arremessando o homem que estava nela para longe. O carro foi até onde ele estava caído, e o pegaram e colocaram dentro do carro e saíram em disparada. Eu peguei a minha moto rapidamente e fui seguindo o carro de longe,
pois sabia mais ou menos onde era o local que eles iriam. Provavelmente no mesmo galpão que ficava do lado da estrada. Aquela história estava muito confusa. Na metade do caminho eu me perdi do carro, mas continuei, pois sabia que se eu não fosse atrás da verdade, isso não iria terminar ali. Precisava saber a verdade, pois a minha vida dependia disso. Depois de uns 30 minutos, eu cheguei ao local. Parei a moto e vi que havia um pouco de luz vindo de dentro do local. Eu estava com tanto medo que as minhas pernas tremiam. E o pior é que eu não tinha nem sequer uma faca para me defender. Mas lembrei do perfume que o Marcos havia me dado. E como o que ele me disse a respeito do perfume fazia sentido, eu usei metade do frasco. Dava para sentir o meu cheiro a 100 metros de distância. Percebi que o carro estava parado do lado do galpão, então corri até lá e vi Raquel saindo de dentro com seus 3 amigos. Ela veio com um sorriso falso de felicidade me cumprimentar pelo meu bom trabalho, mas assim que eles sentiram o meu cheiro, taparam os narizes e se mantiveram a uma certa distância. E logo, de repente, os 4 caem no chão e começaram a se contorcerem. Percebi que começaram a aparecer pelos em seus corpos, e as suas aparências mudavam de humanos para besta. Corri para dentro do galpão e encontro Marcos pendurado de cabeça para baixo por uma corda e sangrando muito pelo nariz e boca, como se estivesse apanhado bastante. As criaturas que estavam lá fora começaram a uivar e rodear o galpão. Acho que eles só não entraram devido ao perfume que eu usava. Marcos estava vivo e pediu para mim o tirar dali, mas não havia como se desfazer o nó da corda, e nem havia nada ali para cortar a corda. Naquele momento eu sabia que Marcos era inocente, e eu fui tão bobo em cair na armadilha de Raquel e ainda armar para Marcos. Então me decidi a ajudar Marcos, custe o que custar. Peguei o perfume e joguei o resto no corpo de Marcos. Em seguida eu quebrei o frasco e usei o vidro do perfume para cortar a corda que Marcos estava amarrado. A corda se rompeu e Marcos caiu no chão, mas como o chão era de areia, ele não se machucou. Saímos correndo dali, e para nossa surpresa, havia 4 bestas demoníacas lá fora à nossa espreita, idênticas à criatura que vi rondando a minha casa durante a noite. Todos os 4 mantinham uma certa distância de mim e de Marcos. Marcos disse para mim ficar calmo, que graças ao perfume eles não poderiam se aproximar, e que se não fosse o perfume, provavelmente estaríamos mortos. Corremos até a minha moto. Marcos disse que estava armado, e que eles lhe haviam tomado a arma, mas a arma deveria estar no carro de Raquel. Marcos queria voltar até o carro e procurar sua arma, mas eu não deixei. Peguei-lhe à força e coloquei na moto e logo saímos dali o mais rápido. Marcos me levou até a sua casa. Ele me contou que ele sim é um caçador de lobisomem e que Raquel e os outros 3 são partes de uma pequena matilha que atacam o estado de Minas Gerais. Marcos já estava atrás da líder do bando há um bom tempo, que era a própria Raquel. O bando sempre escolhe as suas vítimas antes de abatê-las, e depois da vítima ser escolhida, a única saída para a vítima é a morte. Marcos disse que sabia que o bando estava atrás do garoto. Ele ficou sabendo por meio de um informante que tinha se infiltrado no bando. O informante também era um lobisomem, porém ele não fazia mal a seres humanos. Marcos disse que queria proteger o garoto, por isso inventou a desculpa dizendo que levaria ele para jogar bola em Belo Horizonte e fazer teste no Cruzeiro. Na verdade, ele queria levar o garoto para longe para o proteger. Porém, quando tudo parecia estar certo, o garoto se recusou a ir, e no mesmo dia foi levado pela matilha, dando a impressão que ele, Marcos, o havia sequestrado. Marcos me deu mais 2 frascos do perfume, e disse que eram os últimos, pois a sua fabricação é artesanal, feito por um outro caçador de lobisomem que mora no Mato Grosso do Sul. Marcos me disse para ir embora da cidade o mais rápido, pois eu não duraria nem mais uma semana.
Ele disse que agora que eu sabia sobre a matilha, a mesma ia me perseguir até me matar. Também disse que o perfume me manteria a salvo, mas não duraria para sempre. Ele também me deu umas ervas para mim colocar em volta da minha casa. Segundo ele, essas ervas manteriam essas criaturas longe. Agradeci a Marcos por tudo e pedi desculpas por ter duvidado dele. Ele disse que não gostava de mim, mas me ajudou porque eu salvei a sua vida. Mas eu percebi que ele não falava isso a sério. Fui embora e quando cheguei em casa, tive uma das piores decepções de todas. A minha casa estava em chamas. Os bombeiros estavam lá, apagando o fogo, mas não sobrou quase nada. Aquela noite eu dormi na casa de um amigo, que era meu vizinho. A minha sorte era que eu estava com a minha carteira, documentos e com a minha moto. No dia seguinte, eu fui até a escola me demitir. Peguei o dinheiro com o professor que me devia e no mesmo dia eu fui embora para Belo Horizonte, de moto. Depois de uns meses, eu fui para São Paulo e agora moro na Argentina. O meu perfume, que me mantinha a salvo dos lobisomens, acabou semana passada. Ainda uso as ervas para proteger o lugar onde eu moro. Mas mesmo assim, em noites de lua cheia, escuto uivos distantes. Alguém que estiver ouvindo esse meu relato, puder me ajudar, por favor me ajude. Eu preciso muito de ajuda, pois sinto que está próximo o dia que eu serei emboscado por essa matilha. Boa noite.